Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Conde e nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre tabela periódica, classificação periódica dos elementos. Então, a princípio, um breve histórico, né? Depois vamos partir para a classificação dos elementos. Bom, a primeira tabela que tomou importância dentro da química foi elaborada por Johann Lothar Meyer e Dmitry Ivanovich Mendeleev. Isso foi em 1869 que foi publicada essa tabela. E a que mais realmente tomou importância foi a elaborada por Mendeleev. Porque além dele classificar os elementos conhecidos na época, que eram em torno de 60 elementos, praticamente metade do que nós conhecemos hoje, né? Hoje são definidos aí pela IUPAC 118 elementos químicos. Bom, além de Mendeleev classificar os elementos conhecidos na época, ele fez previsões de alguns elementos que muito provavelmente seriam descobertos posteriormente e que, de fato, foi constatado isso logo depois. Ele fez previsões a respeito do escândio, o gálio, o germânio, e para o escândio e para o germânio, além disso, ele fez previsões assim de muitas propriedades físicas, propriedades químicas desses elementos que ainda não eram conhecidos. Agora imagine, na época, não existia ainda esse conceito de número atômico, não eram conhecidas as partículas subatômicas, né? Não eram conhecidos elétrons, prótons, nêutrons. Os elétrons foram descobertos praticamente 30 anos depois. Ele elaborou a tabela em 1869. Perto de 1900 é que Thomson descobre partículas carregadas eletricamente, descobre os elétrons. Mais ou menos nessa época, Goldstein lança o conceito de próton, Goldstein, Rutherford. Só em 1932 é que foram descobertos os nêutrons por Chadwick, através de reação nuclear. Bom, em 1913 foi lançado o conceito de número atômico por Moseley. Então, hoje nós temos elementos colocados em ordem crescente de seus números atômicos. Bom, então na época, Mendeleev, em 1869, ele, além de classificar os elementos, e ele fez essa classificação colocando os elementos em ordem crescente de suas massas, além disso ele fez essas previsões, e que foram constatadas depois com alta precisão, essas previsões feitas por Mendeleev. Bom, hoje, pessoal, hoje nós, simples mortais, conseguimos fazer previsões de elementos não conhecidos ainda, não sintetizados ainda. Nós conseguimos porque hoje nós temos conhecimento sobre a estrutura eletrônica, distribuição eletrônica em níveis, em subníveis, em orbitais, que num outro vídeo eu vou estar comentando, Então, hoje é relativamente fácil a gente fazer essas previsões. Bom, então, hoje os elementos são colocados, são dispostos em ordem crescente de seus números atômicos. Então, eu vou construir aqui uma tabela onde esses elementos são dispostos em ordem crescente de seus números atômicos, onde nós vamos encontrar 7 colunas horizontais, que são os períodos, 7 períodos, e 18 colunas verticais, que são colunas, ou grupos, ou subgrupos, ou famílias, E o primeiro período, ele é denominado de muito curto. Só tem 2 elementos, que é o hidrogênio e o hélio. Nesse primeiro, só hidrogênio e hélio. Então, primeiro período, só os 2, o hidrogênio e o hélio. No segundo período, nós temos 8 elementos. Pessoal, o primeiro período é denominado de muito curto, só os 2 elementos. O segundo tem 8 elementos e ele é denominado de curto. Curto. O terceiro também. 8 elementos, então também é curto. Com 8 elementos. Eu vou estar colocando daqui a pouco aqui na tabela.
Depois, o quarto período tem 18 elementos, longo. O quinto também longo, com 18. O sexto período, muito longo, com 32 elementos, né? Que tem uma lacuna aqui com 15 elementos. E no sétimo período também 32 elementos. Antigamente, né, até um tempo atrás, era denominado de incompleto, porque estava incompleto aqui. Hoje está completo. Então ele é muito longo também. Então, nós temos grupos de 1 a 18. Um A, 2A, depois 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, que é constituído por 3 colunas. Depois, 1B e 2B. Depois continua, né, com os grupos A. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, ou 0, ou 18, né? Então, aí o PAC recomendou, já faz vários anos, grupos de 1 a 18. Então, grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui. 8, 9, 10. Depois, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E aí nós temos, né, os elementos. Então, no grupo 1A, nós temos o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Grupo 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Elementos dos grupos A, né? Aqui você tem o boro, alumínio, gálio, índio, tálio. No grupo 4A, carbono, silício, germânio, estanho, chumbo. Grupo 5A, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Grupo 6A, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Grupo 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Grupo 8A, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. E completando aqui, né, nós temos o escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, cádmio, mercúrio, cobre, prata e ouro, níquel, paládio e platina, cobalto, ródio e irídio, ferro, rutênio e ósmio, manganês, tecnécio e rênio, cromo, molibdênio e tungstênio, vanádio, nióbio e tantálio, e titânio, zircônio e ráfnio, e escândio e ítrio. E aqui nós temos o rutherfórdio, dúbnio, ciabórgio, bório, rácio e
metinérium. Depois, nós temos ainda o Reutlingen e o Copernício. Rutherford, Dubno, Seaborg, Bório, Rácio, Metinério e aqui é o Darmstadt. Depois Reutlingen e o Copernício. E depois nós temos ainda Nihônio, Fleróvio, Moscóvio, depois Livermório, Tenessino e Oganosônio. E esses elementos são colocados em ordem crescente de seus números atômicos. Então, ó, no primeiro período, nós temos elemento número atômico 1 e número atômico 2. Passa para o próximo período, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passa para o próximo, 11, 12 e assim sucessivamente. Bom, então nós temos aqui uma das classificações que é essa. Ó. Nós vamos ter aqui, começando no grupo 3A, nós temos uma faixa em destaque, que são dos elementos semimetálicos. São semimetais. À esquerda dessa faixa nós temos os metais, exceto um deles, exceto o hidrogênio. Não se classifica quanto ao caráter metálico. E à direita da faixa em escuro, os ametais ou não metais, exceto os gases nobres. E aqui, pessoal, no sexto período, nessa quadrícula, né, nessa lacuna, poderiam ser colocados 15 elementos que apresentam assim, um comportamento parecido, né, que são os elementos denominados de elementos da série dos lantanídeos. 15 elementos foram colocados à parte, aqui embaixo. Série dos lantanídeos. Do lantânio até o lutécio. Série dos lantanídeos. E aqui, no sétimo período do grupo 3B, mais 15 elementos. Do actínio até o laurêncio, que é denominada de série dos actinídeos. Série dos actinídeos. Tá? Então, foram colocados à parte, para efeito de comodidade de leitura. E então, nós temos a faixa em destaque, que são semimetais. À esquerda, metais, exceto hidrogênio. À direita, ametais ou não metais, exceto gases nobres. E aí, de maneira geral, os metais apresentam menos de 4 elétrons na maior camada. Então, menos de 4. E os ametais, ó, apresentam, ó, carbono tem 4. Os demais têm mais de 4 elétrons na maior camada. Os ametais. Então, daí nós temos uma regra, né, para você determinar assim, para você classificar o elemento em metal ou ametal, sem olhar na tabela. Então, que eu vou colocar aqui embaixo um resumo, ó. Metal ou ametal. Então, você vai olhar o número de elétrons na camada de valência, maior camada, camada periférica, camada mais externa, né? Que nem sempre se encontra lá no final da distribuição. Lembrando que a distribuição eletrônica está em ordem energética, ordem crescente de energia, né? Então, nem sempre a camada de valência está lá como subnível mais energético. Daqui a pouco nós vamos estar vendo isso aqui. Então, número de elétrons na camada de valência. Se for menos de 4, é um metal. Se for mais de 4 elétrons,
a metal. Então, de maneira geral, é isso, né? E aí vem a pergunta, né? Pô, Conde, com 4? Pô, com 4 depende do elemento. Todos os elementos do grupo 4A têm 4 elétrons na maior camada. O carbono é ametal, silício e germânio são semimetais, estanho, chumbo e fleróvio são metais. Então, com 4 depende do elemento. Com 4, né, você vai acabar guardando o carbono, que é ametal, porque a tendência dele é receber mais 4. Ele aparece muito, né, os compostos orgânicos em geral, ele fazendo 4 ligações covalentes, né, com os demais elementos, com os outros ametais ou com o hidrogênio. Bom, então, uma outra classificação é a seguinte. Os elementos dos grupos B, 3B até 2B, são denominados de elementos de transição. E dos grupos A são denominados de elementos representativos ou típicos, né? São elementos onde o número de elétrons da camada de valência, o número de elétrons da maior camada, é igual ao número do grupo. Então, todos os elementos do grupo 1A têm 1 elétron na maior camada. Grupo 2A, todos eles têm 2 elétrons na maior camada. E assim por diante. 3A tem 3, 4A tem 4, 5A tem 5, 6A tem 6, 7A tem 7 e 8A tem 8. Exceto o hélio, que tem 2. Ó, o número atômico dele é 2, distribuição 1s2. Né? Então, elementos representativos, o número de elétrons da maior camada é igual ao número do grupo. São os elementos dos grupos A. E elementos de transição são os elementos dos grupos B, dos grupos 3 a 12, né? Grupos B, elementos de transição. Isso olhando na tabela. Geralmente na tabela vai estar indicado, né? Mostrando quais são os elementos de transição. Os demais são, então, representativos, grupos A. Agora, e sem olhar na tabela? Aí você vai olhar no subnível de maior energia. Então, para ver se é representativo ou de transição. Você vai olhar no subnível mais energético. Subnível mais energético. Então, ó, lembrando que subnível mais energético é aquele lá do final da distribuição de Linus Pauling. Né? Aquele diagrama está em ordem crescente de energia. Então, se for S ou P, o elemento é representativo. S ou P, representativo. Grupo A. S ou P. S ou P, representativo. Grupos A. E se terminar em D ou F, elemento é de transição. Terminar em D ou F, transição. Né? Então, assim, ó. Porque aqui, ó, elementos do grupo 1 terminam em NS1. Na camada de valência, ó, que eu vou chamar de N, 1 elétron no subnível S. Então, todos esses terminam em 1s1, ou seja, terminam em S1. O hidrogênio é 1s1, lítio 2s1, sódio 3s1, potássio 4s1 e assim por diante. Do grupo 2A, terminam em NS2, todos eles. NS2.
Agora, do grupo 3A, eles terminam em NS2, NP1. 3 elétrons na maior camada, 2 elétrons no subnível S e 1 no subnível P. Vou apagar aqui para a gente poder estar completando, né? Com essa camada de valência. Então, aqui no grupo 4A, NS2, NP2. Grupo 5A, NS2, NP3. Ó, 5 elétrons na maior camada, né? 2 no subnível S e 3 no P. Grupo 6A, NS2, NP4. Grupo 7A, NS2, NP5. E do grupo 8A, NS2, NP6, exceto o hélio, né, que é 1S2, né? Já que o número atômico dele é 2. Então, olha só, elementos representativos terminam em S ou P. Esse bloco, então, S. Esse aqui é o bloco P, terminam em P. E quando é de transição, ó, esses da tabela são denominados de transição ou transição simples ou transição externa. Eles terminam em D. Eles vão terminar assim, ó. NS2, N-1D, com X elétrons. Ó, N, camada de valência. N-1 é a penúltima camada. N é a camada de valência, é a última. N-1, ó, penúltima. Terminam em D, então é o subnível de maior energia, ó, D, de 1 a 10 elétrons, né? D1, D2 e assim por diante. E na penúltima camada, subnível mais energético é o D e que está localizado na penúltima camada. Do grupo 3B terminam em D1, grupo 4B, D2, 5B, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Aqui termina em D9 e aqui em D10. Inclusive cobre, prata e ouro, né? Estou comentando aqui, termina em D9, mas eles apresentam configurações anormais, são exceções ao diagrama de Linus-Pauling. Cromo e molibdênio termina em D4, a gente passa para D5. Cobre, prata e ouro termina em D9, a gente passa para D10. Mas isso aí é um aprofundamento, né? Que eu não vou comentar nesse vídeo. Um outro vídeo, muito provavelmente, eu esteja falando sobre isso. Então, transição ou transição simples ou transição externa são esses aqui de dentro da tabela, ó, envolvidos por essa chave de elementos de transição. Então, terminam em D. E esses aqui, dessas duas séries, ó, das duas lacunas que foram colocadas aqui embaixo, são denominados transição interna. E eles terminam em F. Série dos lantanídeos vai terminar em 4F. E série dos actinídeos termina em 5F. Na antepenúltima camada. Tá? Então, observe o seguinte, o fato de ser denominado transição externa ou interna não está baseado no fato de estar dentro ou fora da tabela. Né? Porque senão esses aqui deveriam ser externa e esses interna. E é exatamente o contrário. Bom, então é baseado no quê? Daqui a pouco eu mostro aqui, né, através de alguns exemplos, através da configuração eletrônica, por que é interna e externa. Então, representativo ou de transição. Se terminar em S ou P, é representativo, grupo A. Se terminar em D ou F, transição, grupos B, né? Então, porque aqui, ó, tanto da série dos lantanídeos quanto dos actinídeos são dessas duas lacunas, dessas duas quadrículas, né, que são dos
são do grupo B, grupo 3B, tudo bem? Bom, e nós observamos também o seguinte, então aqui até daria para eu completar, ó, D se for externa, F interna. Se for de transição interna, aí eu até consigo, né, classificar em lantanídeos ou actinídeos. Então, aquilo ali que eu coloquei, ó, se for 4F é lantanídeos, se for 5F é actinídeos. Pô, raramente numa questão vai estar pedindo essa classificação, né, com todos esses detalhes. Em todo caso é isso aí. Agora, e período? Pessoal, os elementos do primeiro período apresentam apenas uma camada na distribuição. Esse aqui é 1S1, esse é 1S2. Ó. Então, do segundo período, todos eles apresentam 2 camadas. Terceiro período, 3 camadas e assim por diante. Então, você quer saber o período, é só olhar o número de camadas. Período. Então, você vai olhar o número de camadas. Número de camadas eletrônicas. Daqui a pouco, né, eu mostro através de exemplo. E para você determinar o grupo, quando é do grupo A, o número de elétrons da maior camada é igual ao número do grupo. Então você viu que terminou em S ou P, é representativo, é grupo A. Quer saber o número do grupo? É só olhar o número de elétrons da maior camada. Então, se tiver 1 elétron na maior camada, grupo 1A, 2 elétrons, grupo 2A. Se tiver 3 elétrons na camada de valência, 3A, e assim por diante, né? Cuidado quando aparece elemento número atômico 2, ó, que é o hélio. Porque de repente você vai olhar na maior camada, que é a camada única dele, que é a camada 1, né? 1S2, e você pode se confundir, achar que é do grupo 2A. Então cuidado, tem que lembrar que o número atômico 2 é o hélio, gás nobre. Os demais todos têm 8 na maior camada, NS2, NP6. Né? Então, o número de camadas eletrônicas me fornece o período. Todos do terceiro período têm 3 camadas, quarto período 4 camadas, quinto período 5 camadas e assim por diante. E se for do grupo B? Se for do grupo B, ó, se terminar em D1 é 3B. D2, 4B. Que você olha assim, ele vai terminar, por exemplo, 3B, o escândio, termina em 4S2, 3D1. Daria para você estar somando o número de elétrons da maior camada com o do subnível mais energético, que é o D. Vai dar 3, ó. 4S2, 3D1. Dá 3. Como terminou em D, é grupo B, é de transição. Grupo 3B. Né? Aqui termina em 4S2, 3D2. Aqui, 4S2, 3D3. Ó, S2 com D3. Dá 5. Grupo 5B. E assim por diante. D1, D2, D3, D4, D5. E aqui, D6, D7 e D8. São dos grupos, né? Ó, na verdade, grupos 8, 9 e 10. Ou, antigamente, o grupo 8B, que ainda é válida, né? Embora tenha essa nova recomendação de 1 a 18, é muito forte ainda essa antiga, que é 1A, 2A, 3B e assim por diante. Bom, então, se terminar em D9, é 1B e D10, 2B. Então, é raro você precisar saber o grupo de um elemento de transição, tá? É difícil cobrar. Agora, é importantíssimo que você saiba dar o grupo para um elemento representativo. E aí é fácil, é só olhar o número de elétrons da maior camada, tá bom? Então, ó, grupo de elemento representativo. Deixa eu colocar aqui no resumo.
Então, é o número de elétrons da camada de valência. Número de elétrons da camada de valência, né? Da mesma maneira que você vai ver se é metal ou ametal, você olha o número de elétrons da camada de valência. Se for menos de 4 é metal, mais de 4 é ametal. Para ver o grupo, quando é representativo, grupo A, isso acontece quando terminar em S ou P, aí é representativo, é grupo A. Aí você olha o número de elétrons da camada de valência, que você sabe determinar aí o número do grupo, tá bom? Bom, então, se te interessar, dá uma pausa aí. Se te interessar o resumo, né? Aí você copia. Aí, vamos mostrar através de alguns exemplos. Vou apagar isso para dar mais espaço aqui, tá? Então, por exemplo, magnésio, número atômico 12. Vamos pegar um outro, o bromo, número atômico 35. Vamos pegar também o ferro, número atômico 26. E o plutônio, número atômico 94. E aí, fazendo a distribuição, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E aí, olhando na distribuição, vamos completar todos eles primeiro. Aqui vai ficar 1s2, 2s2 e assim por diante, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Ferro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. E o plutônio vai ficar 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f6. Então, primeiro, vamos classificar em metal ou ametal. Então, lembrando, faixa em destaque aqui semimetais. À esquerda, metais, exceto o hidrogênio. À direita, ametais ou não metais, exceto gases nobres. De maneira geral, os metais têm menos de 4 na maior camada, menos de 4 elétrons na camada de valência. E os ametais têm, de maneira geral, mais de 4, né? Tem o carbono, que tem 4. Os demais têm mais de 4 elétrons na maior camada. Então, é só olhar o número de elétrons na maior camada. Se for menos de 4, é metal. Mais de 4, ametal. Então, ó, camada 1, 2 e 3. Camada 3, ó, 2 elétrons. Menos de 4, metal. Olha o bromo. Maior camada, ó, 7. Mais de 4, ametal. Olha o ferro. Maior camada, 4. Por que não está no final da distribuição? Porque não é o subnível de maior energia desse átomo. O de maior energia é o 3D. Então, e eu tenho que olhar para ver se é metal ou ametal na camada de valência, que é a camada 4. Tem 2 elétrons, menos de 4, metal. Olha o plutônio, maior camada, 7. Tem 2 elétrons na camada de valência, menos de 4, metal. Pessoal, olha só. Sempre que terminar em D ou F é de transição, né? Quando termina em S ou P, representativo, grupo A. Terminando em D ou F é transição, grupo B. Se é de grupo B, ó, está à esquerda da faixa em destaque.
sempre é metal, né? Todos os de transição são metais, né? Bom, mas é só olhar o número de elétrons da maior camada aí, beleza? Agora, para verificar se é representativo ou de transição, olha no subnível de maior energia. Se terminar em S ou P, representativo, grupo A. Se terminar em D ou F, né? Esses aqui terminam em 4F e esses aqui em 5F. Série dos lantanídeos e série dos actinídeos. Então, 4F lantanídeos, 5F actinídeos. Então, se terminar em D ou F, transição, grupo B. Então, classificando. Isso aqui, terminou em S. Ó, quando termina em S ou P, então é lá no subnível de maior energia, hein? Lá do final da distribuição. Se terminar em S ou P, representativo. Representativo. Então já sabe que é grupo A. Aqui também, terminou em P, representativo. Grupo A. Se terminar em D ou F, transição. Grupo B. Então aqui, transição. Então é do grupo B. Aqui também. Transição. Grupo B. Se terminar em D, é externa ou simplesmente transição. Se terminar em F, transição interna. Então, terminando em D, transição, ou transição simples, ou transição externa. E terminando em F, interna. Se terminar em transição, se terminar em F, é interna, e aí pode ser série dos lantanídeos ou série dos actinídeos, tá vendo? Se terminar em 4F, isso aqui é na antepenúltima camada. A última camada é a 6, sexto período. E, tá vendo aqui, ó, o plutônio? Ele termina em 5F. Ó, a maior camada, 7. Tem 7 camadas, tá no sétimo período. É da série dos actinídeos, né? Então, aqui, sempre que é 4F ou 5F, né, que é de transição interna, é grupo 3B. Grupo 3B. Todos de transição interna estão aqui, no grupo 3B, ó, nessas duas quadrículas. E se terminar em D, é transição simples ou externa. Aí você faz aquela jogada, né? Ó. Número de elétrons, ou você guarda assim, ó. D1 é 3B, D2, 4B, e assim por diante. Tá? D6, D7 e D8 é 8B, D9 é 1B e D10 é grupo 2B. Ou então, você somando, ó, somando o número de elétrons da camada de valência com o subnível de maior energia, ó, dá 8. Grupo 8. Aqui dá, termina em 4S2, 3D1. 3. Ó, S2 com D1, dá 3. Grupo 3. Grupo 4, ó, que termina em S2, D2. Grupo 4, S2, 4S2, 3D3. Dá 5. Grupo 5. E assim por diante, ó. Aqui, tá vendo? Ó? Dá S2 com D6, dá 8. Grupo 8, grupo 9, grupo 10 e assim por diante. Tá bom? Bom, então, aqui, transição externa vai ser do grupo, ó, D8. Grupo 8B. É a primeira coluna lá do grupo 8B, que termina em D6, D7 e D8. Bom, e tudo bem, pessoal? E se é representativo, ó, grupo A. Então, é só olhar o número de elétrons da maior camada. Ó. Tem 2,
grupo 2A. Aqui tem 7, grupo 7A. Tá claro? Ó. Quando terminar em S ou P é representativo, é grupo A. Aí é só olhar o número de elétrons da maior camada, que vai coincidir com o número do grupo. Né? Quando é de transição, e é de transição, quando termina em D ou F, se terminar em F é do grupo 3B, sempre. Certo? Se terminar em D, então aí você soma o número de elétrons da camada de valência com o do subnível de maior energia. Aí você tem o número do grupo. Grupo 1, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bom, então, e para ver o período? Período, número de camadas. Pô, aqui tem maior camada, né? 3, tem 3 camadas. Ele está no terceiro período. Esse aqui, maior camada é 4, ó. Quarto período. O ferro, maior camada é 4. Quarto período. E o plutônio, ó, maior camada, 7. Então, sétimo período. Série dos lantanídeos e actinídeos, ó. Sexto período, lantanídeos. Sétimo período, actinídeos. Você tem o elétron de maior energia no subnível F da antepenúltima camada. Olha só, que interessante. Olha o elemento representativo. Grupo A. O número de elétrons, ou seja, o elétron de diferenciação, que é o elétron de maior energia, que é esse do final da distribuição, está no subnível S ou P da última camada, que é a camada de valência, a camada mais externa, a camada periférica, ó, camada 3. Tá vendo? Que é a maior. Aqui também, a maior é a 4. Elétron de maior energia está na última camada. Olha o de transição externa. Olha só o elétron de maior energia. Aqui no caso do ferro, está na camada 3. Olha a última camada dele. 4. Ele tem 4 níveis, 4 camadas. Mas o de maior energia está na camada 3. Está na penúltima camada. A última é 4. O elétron de diferenciação está na camada 3. Agora olha só o plutônio. Olha a última camada, 7. A penúltima, 6. A antepenúltima, 5. Olha o elétron de diferenciação, que é o elétron de maior energia. Está localizado no subnível F da antepenúltima camada. Está numa camada mais interna da configuração eletrônica. Daí a denominação transição interna. Quando é representativo, o elétron de maior energia está no subnível S ou P da última camada. Quando é de transição ou transição simples ou externa, o elétron de maior energia está no subnível D da penúltima camada. E quando é de transição interna, o elétron de maior energia está no subnível F da antepenúltima camada. Camada mais interna, daí a denominação transição interna. Tá bom? Bom, e algumas propriedades periódicas, né, que sofrem acréscimo e decréscimo em função do aumento do número atômico. Uma das propriedades é o raio atômico, que num mesmo grupo fica fácil entender que aumenta o raio de cima para baixo. Por quê? Primeiro período, ó, só tem uma camada. No segundo período tem 2 camadas, 3 camadas, 4, 5, 6, 7 camadas. Então aumenta o raio de acordo com o aumento do número atômico, ó, de cima para baixo. Mais complicado é a interpretação num mesmo período, né? Porque você tem mesmo número de camadas. Por exemplo, você pegar no quarto período, todos os elementos do quarto período têm 4 camadas. E aí vem a ideia, pô, então tem o mesmo raio? Não. Então, existe um efeito aqui chamado efeito de proteção dos elétrons internos, que nós não vamos entrar no âmago da questão, mas é assim, né? De maneira rudimentar, né? Superficial.
para você guardar, tentar fazer uma pequena interpretação aqui, como você tem mesmo número de camadas e aumenta o número atômico, ó, da esquerda para a direita, aqui ó, o número atômico é 19 do potássio, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36. Varia de 19 até 36. Então, e número atômico é igual ao número de prótons, que é também igual ao número de elétrons, é claro, para o átomo neutro. Então, mas olha só, vai aumentando a carga nuclear. Da esquerda para a direita, ó, tem o mesmo número de camadas. No entanto, vai aumentando a carga do núcleo da esquerda para a direita. E o número de camadas é o mesmo. E aumenta a carga do núcleo, já que está aumentando o número atômico, está aumentando o número de prótons. Então, o núcleo vai exercer cada vez mais atração sobre a eletrosfera, já que tem o mesmo número de camadas. Então, vai puxando para mais próximo de si, da esquerda para a direita. Então, vai diminuindo o raio. Consequentemente, aumenta o raio da direita para a esquerda. E de cima para baixo. Então, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. E eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência em receber elétrons. Os elementos mais eletronegativos estão nessa região da tabela, ó, grande tendência em receber. Aqui você tem elementos com menos de 4, tendência doar. Aqui você tem elementos com 4 ou mais, tendência receber. Então, eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e se exclui os gases nobres, eles são estáveis, né? E de baixo para cima. Um átomo menor segura o elétron com maior intensidade, com maior força, do que um átomo grande, né? Do que um átomo maior. Tá? Por quê? Aqui está mais próximo do núcleo. Né? Um átomo menor, um átomo de menor raio. Então, maior a eletronegatividade. Tanto é que o flúor é o campeão da eletronegatividade, né? O elemento de maior eletronegatividade dentre todos os elementos da tabela. Depois o oxigênio, depois nitrogênio e assim por diante. Depois que vem o cloro e assim por diante. Bom, então, de maneira geral é isso, aumenta a eletronegatividade de baixo para cima e da esquerda para a direita. Se exclui os gases nobres dessa propriedade. E caráter metálico, que é a eletropositividade. Eletropositividade, tendência em doar. Quem tem tendência em doar? Os metais têm menos de 4, então vai aumentar da direita para a esquerda. E é mais fácil você arrancar o elétron de um átomo grande, ó, que o elétron está longe do núcleo, do que de um átomo menor, um átomo pequeno. Então, aumenta a tendência em doar, a facilidade de arrancar o elétron aumenta de cima para baixo. Então, aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Praticamente igual ao raio, né? O raio também aumenta para a esquerda e para baixo. Só que aqui se exclui os gases nobres dessa propriedade, que é a eletropositividade, ou caráter metálico. E também da eletronegatividade, que é o caráter não metálico, que aumenta para cima e para a direita. E energia ou potencial de ionização. É a energia necessária para arrancar um elétron, que é o chamado elétron de ligação mais frouxa, que é o elétron lá da camada de valência, né? É o mais distante aí do núcleo. A energia que eu vou gastar para arrancar o elétron é a chamada energia ou potencial de ionização. Agora observe o seguinte, tá vendo aqui? Você tem elementos com grande tendência em doar elétrons. Então é relativamente fácil você retirar um elétron, né, de um átomo dessa região. Então, a energia que eu vou gastar para arrancar o elétron é baixa. É baixa a energia de ionização. Enquanto que aqui, ó, tendência desses elementos é receber elétron. No entanto, você vai arrancar. Então, a energia que você vai gastar é elevada.
Então aumenta a energia necessária, a energia requerida, né, para arrancar o elétron de um átomo isolado, neutro, no estado gasoso. Essa é a chamada primeira energia de ionização, né, do átomo neutro. É a energia necessária para arrancar o elétron do átomo isolado. Então, a energia que eu vou gastar para arrancar é a energia ou potencial de ionização. Então, como aqui é mais difícil arrancar, então é maior a energia de ionização. E os gases nobres? Altamente estáveis, então muito difícil arrancar elétron deles. Então, é o que tem, são os que têm maior energia de ionização. Então, aumenta para cima e para a direita. Quanto menor é o átomo, mais próximo do núcleo está o elétron, mais difícil é para arrancar. Então, maior a energia de ionização. Agora, cuidado, porque às vezes a questão pede assim, qual espécie química que tem a segunda maior energia de ionização? Ou então ele pede assim, qual tem a maior segunda energia de ionização? São coisas distintas. Então, quando você compara, por exemplo, ó, sódio e magnésio, tá vendo? Ó, aumenta a energia de ionização para cima e para a direita. Então, o magnésio que tem uma energia de ionização maior que o sódio, né? Agora, qual é que tem a maior segunda energia de ionização? Aí é outra história. Porque quando você arranca um elétron do sódio, ó, observe que ele tinha 11 prótons e 11 elétrons. Vou arrancar um elétron. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E aí ele vai se transformar em Na mais 1. Mais o elétron foi retirado, né? Então, a energia gasta para arrancar esse elétron é a chamada energia de ionização. Primeira energia de ionização. Então, e quando eu analiso pela tabela, de maneira geral, que aumenta para cima e para a direita, é sempre a análise da primeira energia de ionização, que é a arrancada de um único elétron e do átomo neutro. Então é isso, ó. Tá vendo? Ele vai perder esse elétron, some essa camada. Olha o que acontece. Estabilizou. Atingiu configuração estável de gás nobre. Então agora é muito mais difícil de arrancar o segundo elétron. Então, quando você tem um átomo neutro, sempre para qualquer elemento vai acontecer isso. Ó. Você tem um átomo neutro, a primeira energia de ionização, aí vai arrancar um elétron e vai se transformar em Na mais 1. Para arrancar um outro elétron, ó, como você tinha 11 prótons e 11 elétrons, estava em equilíbrio elétrico, você aplicou uma energia e arrancou um elétron. Agora, para arrancar, ele ficou com 11 prótons e 10 elétrons. Para arrancar um outro elétron, ó, é mais difícil agora, porque os elétrons remanescentes, ó, são mais atraídos pelo núcleo. Continua com 11 prótons no núcleo, atraindo apenas 10 elétrons. Então agora é mais difícil arrancar outro. Então a segunda energia de ionização é maior, né? A terceira, maior ainda, né? Pois vai ficar só com 9 elétrons e continua com 11 prótons. Então sempre vai acontecer isso. E1 menor que E2, que é menor que E3, que é menor que E4 e assim sucessivamente. Isso para todos os elementos da tabela. Agora acontece assim. E quando eu retirei um elétron, tá vendo, ó, que ele atingiu configuração de gás nobre? Então agora vai ser muito mais difícil de arrancar o segundo elétron, Então aqui acontece isso, ó, E2 vai ser muito maior que E1 e assim por diante, tá? Que é menor que E3, menor que E4 e assim por diante. Aí você vai fazer essa análise para o magnésio. Então isso aqui é um detalhe, né? Você vai fazer para o magnésio, ó, ele tem
12 prótons e 12 elétrons. Você vai aplicar uma energia, que é a energia de ionização, vai arrancar um elétron, Mg mais 1. Tá vendo? Ele vai ficar com 12 prótons atraindo apenas 11 elétrons. Bom, é claro que agora é mais difícil de arrancar o outro. Então, E2 é maior que E1. Né? Aí ele vai se transformar em Mg mais 2. Ficou com 12 prótons e 10 elétrons. E3 maior ainda, e assim por diante. Né? Só que quando você arrancou um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Tá vendo? Depois de ter retirado 2 elétrons, é que ele atinge configuração de gás nobre. Agora vai ser muito mais difícil de arrancar o terceiro elétron. Então, E3 é que é muito maior que E2. Então, E1 menor que E2, que é bem menor que E3, e assim por diante. Se você pegar um elemento aqui do grupo 6A, tem 6 elétrons na maior camada. Então, E1 menor que E2, menor que E3, menor que E4, menor que E5, menor que E6. O E7, que é a energia para arrancar o sétimo elétron, é que vai ser muito maior que a anterior. Tá bom? Bom. E a afinidade eletrônica ou eletroafinidade? Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia desenvolvida, geralmente liberada. Né? É a energia associada ao recebimento de um elétron por um átomo neutro, isolado no estado gasoso. Quando esse átomo tem grande tendência em receber elétron, ele vai receber e de repente ele vai atingir uma estabilidade. E quanto maior a estabilidade de um sistema, menor é o conteúdo de energia desse sistema. Então, quando ele recebe elétron e de repente ele se estabiliza, e mesmo que seja uma estabilidade parcial, ele vai ficar com um conteúdo energético menor do que antes. Então, ele está liberando energia para o meio externo, para o universo que o cerca. Então, essa energia que é desenvolvida, que é associada ao recebimento do elétron, é a chamada afinidade eletrônica. Agora, quanto maior a tendência do átomo em receber elétrons, maior a energia que ele vai liberar quando você fornece, quando você incorpora esse elétron na estrutura desse átomo, já que ele vai atingir uma certa estabilidade. Então, aumenta a afinidade eletrônica ou eletroafinidade para cima e para a direita. Por quê? Você está indo para o lado dos elementos ametálicos, não metálicos, que são os elementos que têm uma grande eletronegatividade, grande tendência em receber elétron, tá bom? E densidade? Pois isso é avaliado na prática para cada elemento, porque isso aí vai depender do arranjo entre esses átomos nos cristais formados no estado sólido. Mas, de maneira geral, aumenta de cima para baixo, e das extremidades para o centro. Elementos assim de maior densidade, ósmio, irídio e platina, mais de 20 kg por litro. Então, altamente densos esses elementos. Agora, e volume atômico? Pessoal, não confunda o volume atômico com o raio atômico. O volume atômico é o volume ocupado por 1 mol de átomos, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos no estado sólido. Tá? Isso depende dos espaços vazios que ficam no arranjo entre esses átomos. Depende dos interstícios, que são os espaços vazios, da acomodação desses átomos. Mas, de maneira geral, aumenta o volume atômico de cima para baixo, e do centro para as extremidades. Tá bom? E ponto de fusão e ponto de ebulição, de maneira geral, aumenta de cima para baixo. E das extremidades para o centro. De cima para baixo, exceto nos grupos 1A
e 2A. Metais alcalinos e alcalino terrosos, que aumenta de baixo para cima. Você exclui o hidrogênio aí, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que com isso, né, com esse vídeo aí, embora tenha ficado longo, né, para dar alguns detalhes a mais, espero que isso aí ajude, né, na hora de você estudar tabela periódica, tá bom? Um abraço para vocês.